Meu marido engravidou a amante e eu perdoei ele, adotando secretamente os gêmeos como nossos, mas depois o peguei com minha irmã na nossa cama e expulsei os dois. Não sei como começar ou explicar isso, mas recentemente algo aconteceu com meu marido que me deixou machucada, envergonhada e confusa. Tem pesado muito na minha mente e ainda não consegui falar sobre isso com ninguém. Para contextualizar, meu marido, quem é 7 anos mais velho que eu, nos conhecemos quando eu tinha 21 anos e estava num momento muito difícil da minha vida. Meu ex era abusivo e manipulador, então quando conheci quem após o término ele parecia diferente, ou assim eu pensei. Ele era o namorado perfeito para mim e completamente oposto do meu ex, planejava nossos encontros, era um bom ouvinte e sabia o que queria na vida. Ele me disse bem cedo que procurava alguém com quem pudesse eventualmente se casar já que ele era mais velho. Eu não tinha certeza se deveria continuar saindo com ele pois não tinha certeza sobre casamento, mas conforme continuamos saindo fui me apaixonando lentamente por ele. Quem não tinha pais pois os perdeu em um acidente de carro muito cedo na vida, acho que por isso ele sempre desejou ter sua própria família. Quando as coisas ficaram sérias entre nós o apresentei à minha família e meus pais o adoraram. Quem era charmoso e confiante, e eu via que meu pai gostava disso imediatamente. Até minha irmã mais velha Jimmy não tinha comentários negativos sobre ele. Lembro claramente de Jimmy ter me dito que quem era uma ótima escolha. Naquela época minha irmã estava solteira, então eu frequentemente a convidava para sair conosco. Era ótimo. Nós três sempre nos divertíamos muito juntos e eu adorava ver como eles se davam bem. Nunca houve nenhum indício de algo mais do que amizade entre eles. Eventualmente minha irmã começou a namorar seu namorado Fred e nós continuávamos saindo juntos como casais, embora nossos namorados não fossem exatamente melhores amigos, se davam bem e gostávamos de passar tempo juntos como um grupo. No entanto, às vezes percebia que quem ficava bastante irritado enquanto conversava com Fred. Fred era basicamente um sujeito feliz e descomplicado que acreditava em cristais e astrologia. Não havia nada de errado nisso já que ele e minha irmã se identificavam por isso. Mas quem era veementemente contra? Ele me dizia coisas como minha irmã merecia muito mais do que um lunático ou como Fred era um estranho. Eu tentava ignorar, mas uma vez quando nós quatro saímos para jantar em um lugar nada sofisticado e normalmente revezávamos no pagamento, era a vez de Fred pagar e ele não tinha dinheiro, então pediu a minha irmã para pagar dizendo que a reembolsaria. Ouvindo isso, quem zombou dele abertamente dizendo como um homem de verdade nunca deixa sua namorada pagar e como ele poderia cuidar de Jamie muito melhor do que ele. Todos nós ficamos em choque e eu olhei para ele incrédula. Quem tentou se retratar dizendo que queria dizer que ela era como uma irmã para ele já que ele era meu namorado e poderia cuidar dela como família. Eu balancei a cabeça, mas mantive a boca fechada naquela hora pois não queria tornar as coisas mais constrangedoras publicamente. Mais tarde, quando confrontei ele insistiu que havia se apegado à minha família e se importava com eles como se fossem seus. Ele me disse que Fred precisava melhorar e eu pedi para ele não se meter nos assuntos deles. Eu disse que ele não tinha o direito de falar daquela maneira com o namorado da minha irmã e que eu não deixaria passar uma segunda vez. Desde então quem ficou quieto perto de Fred. Quem continuou tendo uma boa relação com meus pais durante nosso namoro, então não foi surpresa que quando ele me pediu em casamento eu disse sim. Eu estava ansiosa sobre minha decisão, mas acreditava que quem era o escolhido. Tivemos um casamento grandioso e devo dizer que quem fez de tudo para me dar o casamento dos meus sonhos. Meus pais contribuíram parcialmente para o nosso casamento, mas quem arcou com a maior parte? Todos os meus amigos e primos ficaram realmente invejosos do meu casamento e me disseram como eu tinha sorte de ter encontrado um homem mais velho que tinha tudo sob controle. Durante todo o planejamento do meu casamento, minha mãe e Jamie estiveram muito envolvidas para garantir que tudo corresse conforme o planejado. Fomos para o Havaí em lua de mel, um lugar que eu sempre quis visitar. Quem e eu tivemos um tempo maravilhoso e tudo parecia estar indo bem para nós. O problema só aconteceu depois que voltamos para casa. Quem estava no trabalho e eu estava trabalhando de casa. Sou designer gráfica para uma empresa estrangeira, então tenho o luxo de trabalhar remotamente de qualquer lugar. Havia uma batida na minha porta e pensei que poderia ser o entregador. Abri e vi uma mulher grávida na minha porta. Ela disse que estava procurando por quem. Eu disse que ele não estava em casa naquele momento, mas que ficaria feliz em receber uma mensagem para ele. Ela me olhou intensamente mordendo os lábios nervosamente. Eu senti que algo estava errado. Então perguntei se ela estava bem. A mulher começou a chorar e perguntou se poderia entrar. Eu estava um pouco apreensiva, mas ela realmente parecia grávida e eu não queria ser cruel. Então a deixei entrar e dei-lhe um copo de água. Uma vez que a mulher se acalmou, ela perguntou se eu era casada com quem e eu assenti. Ela então me contou que não sabia disso quando dormiu com quem 4 meses atrás. Meu estômago afundou enquanto eu a encarava e sentia o chão tremer sob meus pés. Ela me disse que estava grávida e não sabia o que fazer já que não queria ter filhos. Ela me contou como queria tirar, mas não tinha coragem para isso. Então rastreou meu marido pela página dele no LinkedIn. Ela me contou como seguiu de volta do escritório até nossa casa na noite anterior, mas não conseguiu se permitir bater à nossa porta porque era sábado. Hoje ela assumiu que ele estaria em casa e veio confrontá-lo. Infelizmente para mim, meu marido estava trabalhando e por isso fui eu quem abriu a porta para ela. Meu coração parecia ter caído no estômago. Não conseguia processar o que acabara de ouvir. O homem com quem eu era casada, o homem que eu havia apoiado em todos os momentos havia me traído. Corri para o banheiro tentando entender tudo. Como alguém que eu achava doce
doce e gentil poderia fazer algo tão horrível? Eu havia sido nada além de solidária e leal durante todo o nosso relacionamento. Sentia como se tivesse levado um soco no estômago. Comecei a hiperventilar e tudo parecia um pesadelo. A mulher continuava chorando e implorando para que eu me acalmasse e eu sentia pena tanto dela quanto de mim por estarmos nessa situação. Liguei para meu marido e disse que ele precisava voltar para casa imediatamente. Não sei se foi pelo jeito que minha voz tremia, mas ele deixou o trabalho no meio do dia para voltar para casa. Quando ele entrou na casa e seus olhos caíram sobre mim sentada com a mulher, imediatamente vi seu rosto perder a cor. Eu soube então, sem ele sequer admitir, que a mulher estava certa. Meu marido realmente havia me traído. O amor da minha vida havia engravidado outra mulher. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto meu marido se aproximava de mim e se ajoelhava. Ele começou a me dizer que tudo isso havia sido um erro e que nunca quis me machucar. Eu continuava perguntando por que ele faria isso comigo e ele me disse que foi apenas uma noite e que não significava nada. Ele então explicou como 4 meses atrás estava muito estressado com o planejamento do nosso casamento e a conheceu em um bar enquanto ele e seus colegas estavam bebendo. Ela o abordou e ele a achou atraente. Eles ficaram juntos no banheiro e era isso. Para o crédito dela, a mulher concordou com ele e me disse como pensou que nunca mais o veria até descobrir que estava grávida. Eu balancei a cabeça e informei que seu erro agora nos custaria porque ela estava grávida de seu filho. Naquele momento desejei nunca ter me casado com ele. Meu coração estava em pedaços. Quem fechou os olhos quando a mulher informou que estava grávida de gêmeos? Ele então disse a ela que ela era apenas uma estranha para ele, então não havia garantia de que eram mesmo seus filhos. A mulher concordou em fazer um teste de paternidade. Ela nos contou que não queria os bebês ou qualquer pensão alimentícia. Ela tinha pensado em desistir dos bebês, mas decidiu informá-lo antes de fazer isso, já que ele tinha o direito de saber. Ela disse que poderíamos decidir e nos informar o que quiséssemos e então ela partiu. Nos dias seguintes, Ken continuou a implorar para que eu não o deixasse, dizendo como aquela mulher não significava nada para ele e que ele não estava em sã consciência. Havia tantas justificativas que ele apresentava, que basicamente se resumiam a ele dizer que isso nunca mais aconteceria. Eu me sentia como se estivesse caminhando em meio a uma névoa naqueles dias. Ficava encolhida na minha cama por dias porque não sabia o que fazer. Eu queria deixá-lo, mas ao mesmo tempo sentia que poderia entrar em depre. Tudo parecia diferente e quebrado. Ainda conseguia lembrar como Ken parecia devastado quando a mulher nos disse que entregaria os bebês para adoção. Ken e a mulher acabaram fazendo um teste de paternidade pré-natal que provou que de fato eram filhos dele. Até aquele momento eu tinha uma pequena esperança de que talvez ela estivesse errada, mas a dor retornou novamente quando vi os resultados. Ken me sentou e me informou que sempre quis ser pai e como isso deveria ser uma bênção para nós dois. Eu olhei para ele irritado enquanto ele continuava a explicar como deveríamos pensar em adotar os bebês da mulher. Ouvindo isso, comecei a gritar com ele perguntando se ele tinha enlouquecido de fato. Eu disse a ele que de maneira alguma ele ia sugerir algo tão ridículo para mim, mas Ken tentou me acalmar dizendo como sempre íamos ter filhos mais tarde. Então por que não adotar as crianças quando tínhamos a oportunidade de fazê-lo? Ele me disse como Deus estava me dando a oportunidade perfeita para nunca ter que me preocupar em engravidar no futuro, já que já teríamos essas crianças. Quando ainda não estava convencida, ele começou a falar sobre como foi difícil sua vida quando seus pais faleceram e como foi difícil viver em um orfanato. Eu sabia que essa era uma fase sombria em sua vida e ele passou por várias casas de acolhimento, o que o marcou ainda mais. Ken desabou em lágrimas e me implorou para pensar sobre isso com calma e reconsiderar minha decisão. Eu perguntei a ele o que diríamos aos meus pais, já que o incidente de traição dele já era embaraçoso o suficiente e eu não podia deixar minha família descobrir que eu não criaria os filhos de seu caso. Ken se contraiu com as palavras e me disse como ele sabia que aquela mulher não significava nada para ele e que quando se tratava das crianças eu não tinha nada com que me preocupar, já que sempre poderíamos dizer que eles foram adotados. Comecei a rir e apontei como isso poderia ser difícil, já que as crianças poderiam começar a se parecer com ele. Mas Ken me disse que atravessaríamos essa ponte quando chegássemos lá. Ele me assegurou que cuidaria de mim e das crianças e que seríamos uma grande família feliz. Ken é realmente muito persuasivo e nos dias seguintes me peguei refletindo sobre sua ideia. Era verdade que a mulher e Ken não tinham conexão emocional e ela parecia uma boa pessoa, já que havia sido bastante honesta comigo. Ela definitivamente não tinha intenções de ficar com as crianças e isso me entristecia pensar nos gêmeos indo para o sistema se eu não deixasse Ken e decidisse ficar com ele. Não sabia se Ken poderia se recuperar dessa situação sabendo que seus filhos estavam crescendo na casa de estranhos. Se eu decidisse deixar Ken, teria que ser honesta sobre sua traição e isso apenas machucaria meus pais tanto quanto me machucou. Além da traição, Ken era um bom marido para mim e eu não queria que nosso casamento terminasse tão rapidamente. Não sabia se poderia perdoá-lo completamente, mas decidi que se decidíssemos adotar os gêmeos precisaríamos fazer isso de maneira legal. Quando informei Ken sobre isso, ele ficou extasiado. Ele me assegurou que contataria um advogado e garantiria que tivéssemos a documentação adequada para que a mulher nos desse a guarda total das crianças. Também precisávamos discutir como poderíamos adotá-los. Não entrarei em detalhes, mas foi um processo longo e estressante. Durante tudo isso nunca contei a meus pais ou a Jamie nada e ninguém ficou sabendo. A mulher grávida foi mais do que prestativa conosco e não teve problemas em assinar todos os papéis que precisávamos para adotar seus bebês. Ela estava feliz por deixar os filhos conosco, já que também se sentia mal por entregá-los para adoção. Quando ela entrou em trabalho de parto, Ken e eu estávamos realmente estressados, pois era uma gravidez de alto risco, mas felizmente nada aconteceu. Ela e os gêmeos ficaram bem. Quando segurei os gêmeos pela primeira vez, senti que todas as dificuldades que enfrentei até então valeram de alguma forma a pena. Não sabia que estava chorando lágrimas de alegria enquanto os segurava até que a enfermeira me apontou.
Trouxemos os bebês para casa e desde então encontrei outro propósito para viver minha vida. A coisa mais difícil naquela época era contar as novidades para minha família que não tinha ideia de tudo isso. Meus pais ficaram chocados e vieram correndo para nossa casa imediatamente. Ken e eu nos mantivemos firmes ao nosso plano e informamos que tínhamos pedido a adoção e fomos selecionados para ser os pais dos gêmeos. Minha mãe começou a chorar enquanto conferia os bebês, e meu pai ficou surpreso, mas me abraçou dizendo como não podia acreditar que sua menininha agora tinha bebês. Fiquei tão emocionada ao ouvir isso. O resto da família, incluindo Jimmy, veio nos visitar e todos ficaram surpresos com nossa decisão, mas entenderam. Ninguém duvidou de nós e eu fiquei aliviada pois não queria lidar com a explicação da verdade para eles. Além disso, eu havia escolhido perdoar os erros de Ken e apenas queria seguir em frente com meus bebês. Trevor e Zack são os melhores meninos que eu poderia ter pedido. Eles são adoráveis e são exatamente o que você esperaria que meninos fossem. Eles têm cabelo ruivo como a mãe deles, o que provavelmente é porque ninguém nunca suspeitou até agora que eles poderiam ser filhos de Ken. Ken é um pai dedicado para eles, mas os meninos me amam mais do que ao pai já que ainda são crianças. Já se passaram 4 anos desde que os trouxemos para casa. Durante todo esse tempo muitas coisas mudaram entre mim e Ken. Nos mudamos para um lugar muito maior para acomodar os 2 meninos. Fui promovida no meu trabalho, então estou ganhando bem pela primeira vez na minha carreira. Nós fizemos terapia de casal e Ken fez tudo ao seu alcance para ser paciente e leal a mim. Minha irmã Jane e seu namorado Fred se casaram 2 anos atrás e o casamento foi divertido e todos nos divertimos muito. No entanto, há 3 meses descobrimos que Fred estava deixando Jane, o que foi um choque já que eles estavam juntos há muito tempo. Fred nunca revelou aos meus pais o motivo, mas como ele e eu tínhamos um bom relacionamento, ele me contou que havia descoberto que Jamie estava o traindo com um colega de trabalho. Isso foi um choque enorme para mim já que eu não sabia disso. Tentei conversar com Jamie sobre isso, mas ela me disse que não queria falar e eu deixei para lá pois queria respeitar o espaço dela. Jamie teve que se mudar para nossa casa já que a casa pertencia aos pais de Fred, que queriam que ela saísse imediatamente. Ken e eu fomos mais do que acolhedores com ela. Jamie também era uma boa tia para nossos meninos, então fiquei feliz que ela pudesse morar conosco até estar pronta para se reerguer. Ken sempre foi tão carinhoso com minha irmã quanto comigo. Se ele me trazia flores, também comprava para ela. Se ele me dava um presente caro, também comprava um presente menos caro para ela. Me incomodava um pouco, mas meu marido e eu estávamos indo muito bem, então eu deixava passar. Além disso, Jimmy merecia ser mimada um pouco já que ela se sentia solitária após seu divórcio. No entanto, comecei a notar cada vez mais como eles estavam se aproximando. Jimmy sempre tocava os braços dele ou ria um pouco alto de suas piadas. Ela também comentava comigo como achava sexy que meu marido cuidasse das crianças sem me incomodar. Na semana passada, enquanto eu e meu marido estávamos dormindo, o telefone dele vibrou porque ele recebeu uma mensagem. Quem sempre tem o mau hábito de deixar o telefone embaixo do travesseiro, o que significa que toda vez que o telefone vibra eu também sinto. Chamem isso de intuição feminina, mas senti que algo estava definitivamente errado. Quem estava roncando? Então eu silenciosamente peguei o telefone dele e fui para o banheiro. Eu sabia a senha dele, então desbloqueei para ver que um número desconhecido havia enviado uma mensagem dizendo: "Estou com saudades." Meu coração afundou e parecia que todos os meus medos passados estavam voltando à minha mente. Senti como se fosse um déjà vu e imediatamente o acordei. Ele se sentou sonolento perguntando o que tinha acontecido quando eu mostrei o telefone embaixo do nariz dele e pedi que ele se explicasse. Ele olhou para o telefone por um segundo e me disse que não tinha ideia de quem era. Ele me apontou como isso poderia ter sido enviado por engano, já que esse número nem estava salvo no telefone dele. Ele me acalmou enquanto eu andava de um lado para o outro pelo quarto e me disse que eu estava pensando demais. Ele me assegurou que nunca faria algo assim e que havia aprendido com seus erros da primeira vez. Eu me senti um pouco calma já que a explicação dele fazia sentido e não havia outras mensagens trocadas entre ele e aquele número. Quase esqueci isso até ontem quando entrei em casa. Eu tinha saído para comprar mantimentos, mas estava chovendo, então a loja estava fechada. Os gêmeos estavam assistindo TV com um volume bem alto, quase ensurdecedor. Eu estava prestes a baixar o volume quando ouvi sons vindos de cima. Olhei em volta e não encontrei meu marido e Jimmy por perto. Subi as escadas e percebi que o som vinha do nosso quarto. Abri a porta de repente para ver Jimmy fazendo o indizível com meu marido. Um pequeno suspiro escapou da minha boca enquanto eu recuava chocada. Quem me notou e ficou branco como um fantasma. Ele imediatamente afastou Jimmy e parecia que tinha visto um fantasma. Jimmy, por outro lado, parecia indiferente enquanto se vestia rapidamente. Não podia acreditar no que estava vendo. Minha própria irmã, minha melhor amiga, havia me traído. A dor e a raiva me invadiram como uma onda gigante. Sentia que meu mundo estava desmoronando ao meu redor. Como eles poderiam fazer isso comigo? Há quanto tempo isso vinha acontecendo às minhas costas? Eu queria gritar, descontar neles, mas estava paralisada pelo choque e pela traição. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, Jimmy falou, sua voz transbordando arrogância. Parece que você nos pegou, mana. Ela disse com um tom de zombaria. Acho que você não é tão esperta quanto pensava. Comecei a gritar com ela dizendo como ela ousava entrar na minha casa e dormir com meu marido com meus filhos lá embaixo. Jimmy parecia indiferente e respondeu que não havia feito nada de errado já que ela e quem estavam apaixonados. Quem imediatamente começou a balançar a cabeça e negar isso. Mas Jimmy me disse como era claro para ela que eu não era uma boa esposa para ele e que eu não o valorizava o suficiente. Então ela decidiu tomar as rédeas da situação e começou a flertar com ele. Uma coisa levou a outra e ela dormiu com ele 2 vezes, ambas quando eu estava fora
fora com meus meninos fazendo algum trabalho. Só hoje eu tinha ido sozinha e voltei para casa mais cedo do que o esperado. Ela disse que viu uma oportunidade de pegar o que queria e não hesitou em aproveitá-la. Ken tentou se aproximar de mim, seu rosto uma máscara de culpa e arrependimento, mas eu não conseguia olhar para ele. O homem em quem eu tinha trabalhado tanto para confiar novamente havia me traído da pior maneira possível, mas eu estava mais irritada com minha irmã e suas justificativas por trás do porquê ela dormiria com meu marido. Gritei com ela que não conseguia suportar olhar para o rosto dela e que ela precisava deixar a casa imediatamente, caso contrário eu chamaria a polícia. Jimmy gritou de volta que deveria ser eu a deixar esta casa já que tecnicamente era a casa de Ken. Ela me disse que eu não tinha direito de dizer nada a ela e que eu precisava sair com meus 2 filhos. Ken começou a protestar, mas eu interrompi. Olhei diretamente nos olhos da minha irmã e disse a ela: Tudo bem, mas os meninos ficam. Minha irmã me olhou confusa e foi então que revelei a ela que tecnicamente eram os filhos do meu marido já que ele havia dormido com outra mulher anos atrás e engravidado. Claro que eu nunca deixaria meus filhos aqui, mas precisava de uma desculpa para contar a verdade sobre Ken. Ela claramente pensava nele como um grande homem, quando ele não era nada mais do que um covarde e um traidor. O choque em seu rosto era tão evidente que eu quase podia senti-lo enquanto ela se virava para meu marido exigindo explicações. Ele confirmou a verdade do que eu acabará de revelar. Senti uma espécie de satisfação enquanto a observava processar a verdade. Ela perguntou ao meu marido por que ele não havia mencionado isso antes e ele respondeu que não era da conta dela e continuou explicando que embora tivesse se envolvido com ela 3 vezes, incluindo hoje, ele não a amava nem queria continuar qualquer tipo de relacionamento com ela. Os olhos de Jaime se arregalaram de choque e ela perguntou lentamente o que ele queria dizer com isso. Quem continuou dizendo que não tinha nenhum sentimento por ela e que havia cometido um grande erro ao ceder as investidas dela. Jimmy desabou. Quem pediu para ela sair da casa para que ele pudesse falar comigo sabendo que tê-la por perto me angustiaria ainda mais. Com lágrimas escorrendo pelo rosto ela arrumou suas coisas e saiu rapidamente. Levei meus meninos para o quarto deles pois não queria que sentissem que algo estava errado. Quem veio depois ao quarto e pediu para conversarmos. Naquele momento minha decisão já estava tomada. Disse a ele na sala de estar longe dos ouvidos dos meninos que tinha acabado para mim. Pedi para ele arrumar as coisas e sair pois eu não poderia sair com os meninos. Ele começou a implorar e chorar, mas eu já estava tão farta de tudo que o interrompi ali mesmo. Disse a ele que ele tinha feito o que achava certo para ele e agora eu faria o que era certo para mim. Ele tentou protestar, mas me mantive firme. No final ele saiu com uma mala cheia de roupas. Disse aos meninos que estava indo em uma viagem de trabalho urgente, para que não sentissem que algo estava errado. Isso tudo aconteceu ontem e hoje acordei me sentindo destruída. Sinto muito pelos gêmeos, que provavelmente não têm ideia de que seus pais vão se separar. Eu cresci com pais que ainda se amam e não quero expor meus filhos à feiura de um divórcio, mas sei que seria a decisão certa deixar Ken. Seria eu uma péssima mãe para meus filhos por me divorciar do pai deles? Atualização. Primeiro de tudo, obrigada a todos pelas palavras gentis desde que escrevi essa postagem na semana passada. Estou chocada que muitos de vocês me contataram com histórias semelhantes, e isso me deu a segurança de que estou no caminho certo. Os gêmeos às vezes perguntam pelo pai já que faz uma semana, mas logo se distraem com seus brinquedos. Quem me mandou uma mensagem essa semana dizendo que está morando em um hotel no momento e me enviou várias mensagens longas dizendo que minha irmã era culpada por tudo isso e que ela o seduziu. Eu o deixei sem resposta. Não tenho ideia de onde Jimmy está e honestamente, não me importo. Ela não entrou em contato comigo desde que saiu de casa. Atualização 2. A primeira coisa que fiz essa semana foi falar com meus pais. Eu sabia que Jimmy nunca teria coragem de contar a eles nada, então quando apareci na casa deles sem avisar eles ficaram surpresos, mas felizes em me verem nos meninos. Quando finalmente contei aos meus pais sobre tudo eles ficaram chocados além das palavras. Eu sei que muitos de vocês escreveram para mim dizendo que talvez meus pais não acreditassem em mim, mas no meu caso, minha mãe nem hesitou antes de me abraçar enquanto nós duas desabávamos em lágrimas. E meu pai parecia irritado e começou a dizer como ele nunca poderia perdoar a Jamie por fazer isso comigo. Então contei aos meus pais que tinha notícias ainda maiores para contar a eles. Meus pais me olharam preocupados enquanto eu confessava a eles que os gêmeos eram na verdade filhos biológicos do Ken e não adotados. A expressão dos meus pais mudou de preocupação para incredulidade enquanto eles digeriam essa nova revelação. Eles me questionaram enquanto eu lhes contava sobre o incidente de traição do Ken com outra mulher e como tínhamos adotado as crianças dela. Meus pais ficaram em silêncio por um momento olhando atonitos. Disse a eles que mesmo que os gêmeos não fossem biologicamente meus e fossem produtos da infidelidade do Ken, eu não me importava mais com isso pois eu os havia adotado oficialmente e eu era mãe deles. Os amo como se fossem meus desde o primeiro dia em que os trouxe para casa. Meus pais me garantiram que sempre me apoiariam e se eu quisesse lutar pela guarda das crianças, eles ficariam felizes em ajudar. Meu pai me disse que me ajudaria a encontrar o melhor advogado da nossa cidade para que eu pudesse começar a me preparar para o meu divórcio. Atualização 3. Olá a todos. Já se passaram 3 meses desde a minha última atualização. Muitos de vocês me procuraram pedindo uma atualização sobre minha situação, então aqui estou eu. Atualmente estou separada do meu marido e estamos passando pelos procedimentos de divórcio. Quem e eu conversamos com os gêmeos sobre nosso divórcio e embora eles não tenham entendido tudo, ficaram tristes por não morarmos mais juntos. No entanto, tentamos animar o ambiente destacando o lado positivo, a oportunidade de celebrar em dobro ocasiões como Natal e aniversários. Quanto ao Ken, ele pediu desculpas repetidamente por sua traição com minha irmã, embora eu aprecie seu
seu remorso, escolhi levar suas palavras pelo valor nominal sem dar muita importância a elas pelo bem dos meus filhos. Quero ser educada e civilizada com ele. Meus pais descobriram há alguns meses que Jaime estava se hospedando na casa de amigos, envergonhada e humilhada demais para procurar alguém. No entanto, quando seus amigos não a quiseram mais, ela não teve escolha a não ser procurar nossos pais, já que também estava desempregada. Meu pai se recusou a deixá-la entrar e deixou claro que ela não era mais sua filha e que estava enojado com ela. Sei que deve ser doloroso para minha mãe recusar minha irmã, mas para seu crédito, ela apoiou meu pai. Jaime implorou e se humilhou, mas acabou tendo que ir embora. Eu a bloqueei há muito tempo, então ela não tem como me contatar, e se ela vier à minha propriedade chamarei a polícia imediatamente.